Bom dia, pessoal. Vocês me perdoem eu falar com essa máscara. Eu estou com um problema na face, uma paralisia. E eu tenho certeza que é muito melhor. Eu estou protegendo vocês usando essa máscara e não é só pela possível transmissão de vírus, né? Podem ter certeza que eu estou protegendo vocês, né? Bom, a gente vai fazer uma apresentação aqui, eu e o Marcos Madureira. Nós somos orientadores, professores da ABRAP, baseado em riscos, né? Como os conselheiros podem apoiar a gestão baseada em riscos, como agregar valor à gestão baseada em riscos. A gente vai estar discutindo aqui alguma coisa nesse sentido, né? E a gente começa por uma lâmina, por um slide, que traz um conjunto de problemas, um conjunto de desafios que estão colocados no mundo moderno para a gente, né? Então a gente tem ali o mundo VUCA, o mundo BANI, as fintechs, a necessidade de um ponto de inflexão, um monte de problemas, de desafios que a gente está vivendo hoje. Mas a gente percebe, né, o contorno de uma pessoa. E esse contorno da pessoa é exatamente para indicar que a solução de todos esses problemas está nas pessoas. Vendo ontem a palestra magna, né, do Geraldo Rufino, né, eu repito essas palavras, né? A solução está nas pessoas. E isso dá um pouco a indicação de como vai fazer acontecer essa solução, né? Gosto muito de uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, que diz que a vaca não dá leite, né? A gente tem que ir tirar o leite da vaca, né? A vaca, por si só, ela não dá o leite. A gente tem que ir lá, tem um esforço nosso na direção de retirar o leite. E isso que a gente está procurando indicar aqui nesse Faça Acontecer Agora, né? Olhando para o nosso segmento específico, segmento da Previdência Complementar Fechada, a gente vê essas questões dos desafios da regulamentação, da tecnologia, da macroeconomia, da concorrência. Em grandes pontos, em grandes níveis, esses são os desafios, essas são as dificuldades que a gente vivencia no nosso segmento atualmente. E a gente vai abordar isso a partir de dois aspectos, de dois trabalhos, de duas abordagens próprias. Primeiro, o Código de Autorregulação em Qualificação e Certificação, que foi apresentado ontem aqui no Congresso. Ele foi elaborado muito recentemente, está sendo apresentado nesse Congresso. E o segundo ponto, exatamente o curso que eu e o Marcos damos lá na Uniabrap, como os conselhos agregam valor à gestão baseada em riscos. A gente botou isso no liquidificador, esses dois aspectos, e estamos apresentando para vocês esse assunto com base, com fundamento em uma pesquisa que nós realizamos juntos a 42 respondentes. Mais ou menos aí umas 30, 35 entidades, né? E tudo isso é que a gente vai apresentar hoje para vocês aqui, né? A chave dessa discussão é o desafio da evolução. Isso é a chave, isso é o ponto básico, né? Quando a gente faz o código de autorregulação, não é para ser fácil, não é para ser alcançado tranquilamente por todo mundo, não é para se ajustar àquilo que já existe hoje. O código é desafiador, o código imprime uma necessidade de ir buscar o leite da vaca, né? Requer exercício, requer esforço, assim como a gestão baseada em riscos. A gestão baseada em risco não é para se livrar dos riscos, não é para não ter riscos, pelo contrário, o momento é de assumir desafios,
é de fazer coisa nova, é fazer coisa diferente. E isso impõe correr riscos. A questão é como correr riscos. Como se preservar para correr o risco que a gente quer. Como a gente vai escolher o risco e escolher como a gente vai conviver com esses riscos. Então, a ideia desses dois assuntos não é ter uma solução fácil. Ninguém vai apontar o seguinte, olha, pega lá o código de autorregulação, é molezinha você se adaptar àquilo e conquistar o selo depois. Não é. E se fosse para ser molezinha, estava errado. Se fosse para ser molezinha, era dizer que a gente já está num nível excelente. Não estamos num nível excelente. Precisamos melhorar muito. O desenvolvimento das pessoas dentro das nossas entidades precisa ser aperfeiçoado. A qualificação profissional precisa ser aperfeiçoada. Então, o código não é molezinha e não tem que ser. Tá? Assim como gestão baseada em riscos, também não é molezinha. Não tem que ser. É desafiador. Nós precisamos apostar numa estratégia adaptativa. O mercado muda. Nesse momento, e eu repito isso toda hora, né? Nesse momento, no mundo inteiro, existem milhares de pessoas na prancheta tentando nos tirar do mercado, tentando fazer melhor aquilo que a gente faz hoje. Nós precisamos melhorar o que a gente faz hoje. Nós precisamos inovar, nós precisamos nos adaptar às necessidades e expectativas dos nossos participantes, dos nossos clientes, dos nossos potenciais clientes. Né? Então, é tudo isso que a gente está colocando aqui. Dentro do Código de Autorregulação, a gente tem esses dois grandes mecanismos. O desenvolvimento institucional, um plano de desenvolvimento institucional e vinculado a ele, um plano de desenvolvimento profissional. Evidentemente, tudo isso está vinculado ao planejamento estratégico da entidade. Né? Mas a criação de estudos, de trabalhos que passem por uma política de sucessão, pela formalização dos processos de avaliação de resultados, certificações organizacionais e, do ponto de vista profissional, da qualificação, da formalização de processo de gestão de desempenho e a certificação profissional. A certificação profissional não é um fim em si mesmo. A certificação profissional é o reconhecimento do sucesso de um programa de qualificação profissional. Então, o importante é a qualificação. A certificação é um reconhecimento dessa qualificação. E aqui, os principais atores da GBR. O Toninho, falando aqui nesse palco ontem, respondendo a uma questão formulada, afirmou que a gestão baseada em riscos não é obra de um departamento, de uma área da entidade, mas de toda a entidade. Então, esse slide representa um pouco disso que o Toninho falou ontem. Todos estão envolvidos aqui, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, a área de risco, controles internos. Vários são os organismos dentro da organização que vão tratar da gestão baseada em riscos. Só que vamos fazer isso a partir de 4 elementos básicos: coordenação, colaboração, alinhamento e comunicação. Então, esses 4 elementos vão nortear a articulação entre todas as áreas da entidade na sua gestão baseada em riscos. Cada um vai ter o seu papel, né? Mas todos vão atuar no sentido da gestão baseada em riscos. Esse salto, né, que a gente vê no quadro
sou eu passando a bola agora para o Marcos, que vai conduzir o resto dessa palestra para dar um pouco de satisfação maior para vocês, né? Então, Marcos. Bom dia a todos. Mas você não vai embora não, ele vai ficar aqui para poder me ajudar. A questão aqui, na verdade, eu queria até interromper um pouquinho para comentar que a sequência que a gente foi vendo ao longo de ontem e hoje, nas palestras da Uniabrap, tem um sentido lógico, né? Tem um encadeamento, desde a palestra da Adriana, falando sobre dever fiduciário, a palestra do Toninho, né, falando do autorregular de gestão, né, a do Éder hoje, sobre a questão dos conselhos, do novo papel dos conselhos, vão no seguinte sentido, nesse sentido de que, dado esses desafios que o Félix abordou, colocou lá na frente aquele primeiro slide, que anteriormente a gente sempre discutiu nas entidades de previdência, são desafios econômicos, mas não são mais esses. Ou não são somente esses, eles estão aqui colocados ainda, mas são tecnológicos, são concorrenciais, são regulatórios. Então, como é que nós, né, representantes de entidades, conselheiros, diretores, funcionários, né, estamos prontos para enfrentar esses novos riscos? E aí que vem essa discussão que a gente fez, seja no Código de Autorregulação, né, de qualificação e certificação, seja também nos próprios cursos da Uniabrap, a preparação, né, para esses profissionais de todos os níveis estarem abertos a identificar esses novos riscos. Não só identificar, mas fazer todo o ciclo, que é o ciclo de uma gestão de riscos. É a identificação dos riscos, é a mensuração correta, é a avaliação, é o controle e o monitoramento. Então, assim, esse slide, de alguma forma, ele vem trazer para dentro. Quer dizer, nós estamos conversando agora o que estava lá fora, né? Os cenários. Agora, para dentro, como é que a gente vai ter que mudar o nosso... A palavra está muito comum, mas nosso mindset, né? A nossa forma de agir, de se posicionar. Então, primeira coisa, no planejamento estratégico, quando eu digo divulgação dos objetivos, na verdade eu falo do próprio planejamento estratégico, de uma construção, né, mais ampla do planejamento estratégico e mais transparente. A definição clara dos objetivos e a divulgação desses objetivos estratégicos dos nossos participantes. O aperfeiçoamento permanente, fazendo o rotineiro cada vez maior. Tem uma palestra que vai falar sobre ambidestralidade, empresas ambidestras. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, a organização, a entidade, ela tem que fazer sempre melhor os seus processos atuais, né, sempre de forma eficiente. Mas, do outro lado, ela tem que estar preparada para enfrentar esses desafios por conta da sua sustentabilidade. São olhares de curto prazo, ou seja, melhoria dos meus processos atuais, mas também olhar de longo prazo para esses desafios. O que eu preciso melhorar nas minhas atividades? E aí vem o lado de cá, compreender esses cenários, fazer a devida identificação, a correta identificação desse cenário, visualizar se aquilo impacta ou não impacta a minha organização, e que de forma impacta e como que eu vou me proteger para aquilo, né? A proteção, eu até falei proteção, mas eu acho que a gente precisa até ampliar isso. Como eu posso me proteger e como eu posso gerar valor, né? Trazendo um pouco, né, o próprio conceito do Instituto dos Auditores Internos, né, que em 2020 mudou esse conceito de linhas de defesa, né, 3 linhas de defesa, as famosas 3 linhas de defesa, tirou essa palavra, são apenas 3 linhas. Essa exclusão da palavra defesa, na verdade, ela amplia esse conceito, porque quando você fala defesa, significa que você está se protegendo, é uma proteção da entidade. Só que a gestão de risco é muito maior do que isso, é proteção e é geração de valor. A gestão de risco ela tem que ser parceira para criar valor na entidade, para você saber até onde você pode ir. Isso vai desde a parte de investimentos, que é o nosso métier, mas toda a questão dos outros riscos, os regulatórios, os concorrenciais, novos produtos, a comunicação, então todos os processos da entidade. E no meio ali, tem o lá de cima, eu tinha até esquecido de comentar, mas é muito emblemático para a gente. Foco do cliente, né? Durante muito tempo se falava foco no cliente, foco no cliente. Eu desenvolvo coisas para ele, mas é com o meu olhar, é com a minha percepção. Engraçado que é tirar aquela palavra do no para o do, significa que, na verdade, eu me coloco no lugar do cliente, do participante, e eu atendo às expectativas dele. Expectativas, medos, anseios, aflições, tudo isso.
mas é se colocar no lugar do participante. E, por último, ali, não menos importante, é a gestão e desenvolvimento de pessoas. Por isso que a gente vem batendo muito na tecla de que gestão baseada em risco é muito mais do que metodologias, do que métricas, do que ferramentas, né? Durante muito tempo, a preocupação era com processos, e tinha importância, sim, e agora é com pessoas. As pessoas também precisam ter esse olhar, né, um pouco mais ampliado para a gestão baseada em risco. Nesse sentido, o que a gente comenta muito? Os colegiados também precisam ampliar, né, as suas posturas. O Éder trouxe hoje, né, muito essa discussão do novo papel dos conselhos, né, um papel estimulador, um papel propulsor. Eu estava até conversando, vendo ontem alguma coisa com o Félix, o conselheiro tem que ter essa inquietude, né, essa insatisfação permanente em relação aos processos da sua organização. Não é apenas uma visão passiva, uma visão homologatória, uma visão de conformidade, mas sim uma visão propositiva. Mas ainda tendo, logicamente, um papel executor, no caso da diretoria executiva, um papel fiscalizador do Conselho Fiscal, um papel validador para você atestar se aquilo está de acordo com as normas ou não. E é isso permeia os instrumentos da organização. Eu não preciso nem comentar todos aqui. O planejamento estratégico, a própria estrutura de gerenciamento de riscos, plano de auditoria, as políticas. Aqui, quando a gente fala das políticas, política de comunicação, política de fornecedores, né? Política de investimentos também, que a gente sempre comenta em relação à gestão de risco, vinculando com a política de investimentos, mas a gestão de risco tem que estar permanente ali, visualizada nas demais políticas da organização. O Félix já abordou a pesquisa. A ideia da pesquisa, na verdade, é eles terem um pouco esse termômetro, né, essa percepção de como que as entidades, primeiro, elas se relacionam com a gestão baseada em risco. Como se relacionam. E segundo, em que sentido, né, a gestão baseada em risco tem vínculo ou não com a capacitação, com as competências, tanto técnicas quanto comportamentais. Eu acho que vale a pena a gente fazer um disclaimer aqui, que a ideia não é fazer juízo de valor das respostas. Isso aqui está errado, isso aqui não está certo, isso aqui poderia ser melhor. Apenas fazer uma reflexão de um retrato que nós temos hoje das entidades e o que pode ser melhorado. Qual é a visão que tem hoje e o que pode ser destacado, né, desse resultado. A entidade ela pode, dessa pesquisa, fazer a sua própria reflexão e aí traçar estratégias de capacitação dos seus conselheiros, estratégias de mapeamento das competências dos órgãos estatutários. Isso está sendo muito colocado hoje, o mapeamento de competências, principalmente as competências comportamentais, porque a gente sempre falou em competência técnica, principalmente quem vem da área financeira, gestão de riscos, finanças, economia, e agora um viés mais com um olhar um pouco mais preocupado com as competências comportamentais. Temos algumas respostas aqui. Esse é um retrato, tá? Eu vou falar agora, mas vou repetir depois. A pesquisa toda, todo o material está disponível para quem quiser ter acesso, tem o nosso e-mail no final, e aqui a gente trouxe apenas um retrato. A primeira pergunta, né, foram quais as referências utilizadas na FPC que tem uma vinculação mais forte com a gestão baseada em risco, né? Como se fossem os processos. Quais são os principais processos dentro da sua entidade? Logicamente, o que teve mais resposta foi a gestão de investimentos, pela própria vinculação, né, com a macroeconomia, com o desempenho dos investimentos, gestão de processos, né, e a parte de gestão de cenário. O que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte: tem muita similaridade, muito alinhamento com a pesquisa que foi feita pela Comissão Regional de Governança e Riscos, aqui Sudeste, essa pesquisa foi divulgada algumas semanas atrás, num seminário de dever fiduciário aqui da BRAP, que elencou os principais riscos das EFPC. Dos 5 principais, 3 eram relacionados à macroeconomia. Desempenho de investimentos, taxa de juros e cenários econômicos, alguma coisa assim. Então, assim, tem uma vinculação, tem uma relação, essas respostas. Mas, trazendo um pouco dessa percepção,
elas trazem uma questão muito de curto prazo, quer dizer, eu sempre brinco, é o que está pegando no calcanhar do conselheiro, do diretor, né? Que está ali no calcanhar, mas talvez ele precise ampliar seu horizonte, ampliar os olhos, porque podem outros riscos não estarem tanto na prioridade, né, da entidade, mas podem, de alguma forma, trazer algum tipo de impacto no médio e longo prazo. O que a gente perguntou aqui nessa questão era o nível de interação do Conselho Deliberativo com a gestão baseada em risco. Qual é esse nível de interação, né? Então, você tem 42% ali responderam como médio, 28% como alto e 23,8% como baixo. Aquele verdinho ali, interação, chegou a 5%. Significa que 5% dos respondentes diz que não há nenhuma interação entre o Conselho Deliberativo e a gestão baseada em riscos. Tá? E aí a segunda pergunta é se isso deveria ser maior ou menor, né? Se essa interação atual ela está correta ou não. Né? A maior parte disse que deveria ser maior, né? Quase 62%, e 38% diz que já estaria bom. Eu vou fazer um comentário depois, né? Porque na sequência eu vou falar sobre o Conselho Fiscal, mas, por favor, mas acho que a gente tem os slides aqui, vai ser mais fácil a gente fazer o comparativo. Em relação ao Conselho Fiscal, é a mesma pergunta, né? Aí a gente tem um percentual um pouquinho maior do Conselho Fiscal em relação à gestão baseada em risco, nível médio 47%, nível alto 31%. E a opinião se deveria ser maior ou menor, também está um pouco parecida com o Conselho Deliberativo. Quando a gente coloca os dois, a gente pode trazer algumas reflexões e o Félix pode até me ajudar se eu esquecer, Félix. No Conselho Fiscal, existe uma maior interação. E quando a gente faz outras perguntas em relação à gestão baseada em risco, a gente percebe que ainda existe um viés muito forte relacionado a controles, que risco está relacionado a controles, que está correto, mas não com olhar de risco estratégico, mas sim com olhar de controle. Lembra daquela palestra de ontem, né, do Rufino, da história do para-brisa e do retrovisor. Então, a gestão de riscos para os respondentes está mais associada ao que já passou, ao controle, ao aspecto mais de fiscalizatório, do que o aspecto estratégico, do que está por vir. Esse é um ponto de atenção. Que a gestão de riscos, como eu comentei, tem que estar na pauta, e isso o Éder falou hoje, tem que estar na pauta do Conselho Deliberativo, para fazer uma discussão dos riscos futuros, não do que já passou. Tá? E aí o Félix até, você quer comentar essa questão, Félix, aqui do correto aqui, que eu achei até interessante? É porque é o seguinte, se vocês olharem, eu vou falar de pertinho aqui que eu não enxergo. Deliberativo tem 29% de alto. O Conselho Fiscal tem 31% de alto. Então, o Conselho Fiscal tem uma interação maior. Quando a gente pergunta, tá bom ou precisa melhorar, no Conselho Deliberativo, 62% acha que tem que aumentar. E no Conselho Fiscal, esse número é 64%. Ou seja, o Conselho Fiscal, que já tem uma relação maior, o entendimento é que ele precisa ser maior ainda. Ou seja, essa visão de fiscalização, essa visão de retrovisor é muito forte nas entidades, supera a ideia da gestão de riscos como estratégico, ou seja, a vinculação do Conselho Deliberativo. Isso está certo, isso está errado, não importa. Esse é o retrato que a gente tem. Claro, é uma amostragem, os números são próximos, vocês veem que a gente está falando de 29 aqui, 31 ali, 62 aqui, 64 ali. Os números são próximos, mas existe uma tendência de um reconhecimento do Conselho Fiscal ser o principal agente da gestão de riscos e não o Conselho Deliberativo. De novo,
Não está certo, não está errado. É para a gente interpretar o motivo que isso, ou um dos motivos, ou os motivos que podem estar dando esse resultado, e a gente criticar se isso está correto ou não, se isso pode ser melhorado ou não, se isso se corresponde às nossas expectativas para o futuro. Né? Podemos ir? Bom, na sequência aqui, a gente faz o olhar de competências, né? O primeiro slide, esse primeiro slide, ele fala das competências comportamentais, que a gente quer ter um pouco também essa percepção em relação ao que está sendo discutido em relação a competências comportamentais no âmbito dos conselhos. E a gente pergunta, quais são as mais importantes para uma gestão baseada em risco eficiente? Né? Então, a gente colocou nesses slides as mais citadas nesse campo azul, as mais citadas e as menos citadas lá no lado esquerdo. Né? Então, assim, logicamente, isso está correto, né? As mais citadas é o comportamento ético, comunicação, visão crítica, orientação para os resultados, trabalho em equipe. E as menos citadas, a inteligência emocional, negociação e inovação. Essa, de novo, a gente não vai fazer juízo de valor, também é um retrato e também está correta. Mas um aspecto que precisa ser observado é que cada vez mais precisa-se ter essa competência comportamental aqui. A questão da inovação, da criatividade, da percepção de novos produtos. Isso é um ponto que precisa estar sempre na pauta. Olhando as competências técnicas. Competências técnicas, né? Eu já até abordei aqui, que sempre se falava, a questão de finanças, economia, contabilidade, né? Os conhecimentos técnicos necessários para o exercício das funções. Quais as mais citadas e as menos citadas? De novo, controles internos e riscos de investimentos foram as mais citadas. Mais uma vez, com aquele olhar, né, de controles, associando riscos a controles. Mais uma vez eu digo, não está errado, está correto. Né? Mas o importante é que precisa-se ter, dentro de competências técnicas, no âmbito dos colegiados, seja Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e dos órgãos gestores, mas esse olhar aqui, principalmente estratégia comercial, que a gente está conversando muito hoje. Na verdade, o Congresso todo, né, vem falando sobre a questão concorrencial, as questões comerciais. Né? E esse aqui é o último slide, que a gente fala assim, o que precisa ter dentro da sua organização, da sua entidade, para garantir a solidez da gestão baseada em risco. Com esses olhares, né, das questões profissionais, né, com esse olhar do desenvolvimento profissional. Né? E a gente botou uma lista, né, de questões e as mais citadas, né, para garantir, né, práticas, mecanismos, né, utilizados na organização para assegurar essas competências. As mais citadas foram a certificação profissional, programa de capacitação e qualificação, o mapeamento de competências, isso é extremamente relevante, e processos de seleção. A certificação, a gente sempre comenta, o Félix já abordou, eu repito, na verdade, ela não é um objetivo em si mesmo, né? Na verdade, ela é um resultado, O que é mais importante é a capacitação e a qualificação profissional. A certificação, na verdade, é uma validação. E as menos citadas é coaching, política de sucessão e plano de carreira. Né? Nesse sentido, a gente encerra essa conversa. Fica aqui o nosso e-mail, né? Para quem quiser pegar todo o material da pesquisa, extrair outras informações, caso sejam necessárias, né, buscar outros insights nessa pesquisa. A gente só trouxe um extrato aqui. Podem mandar o e-mail e solicitar que a gente mande o material todo. Tá? Por aqui eu me despeço. Agradeço muito a participação, agradeço a Uniabrap por essa oportunidade. Passo para o Félix para fazer os agradecimentos. Tem aqui, antes dos agradecimentos... Bom, começar pelos agradecimentos da pergunta, né? Tem uma pergunta aqui. A rotatividade dos conselheiros aumenta a necessidade de requalificação profissional constante? Essa é uma questão polêmica. Daria outra palestra, né? Daria um congresso, né? A questão é que, no momento da decisão, no momento da reunião, o conselheiro tem que estar qualificado para tomar aquela decisão. Naquele momento, no momento da reunião, que não é o primeiro momento, ele tem que passar por análise dos assuntos, a sua reflexão a respeito da matéria, e na hora da reunião ele vai tomar a decisão.
naquele momento, ele tem que estar qualificado para aquilo. Ele não pode tomar uma decisão sem ter certeza do que ele está falando, sem ter convicção, fundamento técnico, embasamento daquilo que ele está falando. Independe se isso é a primeira reunião dele, se é a terceira, se é a quinta, se é a oitava. Dito isso, claro, se a gente vai ter um rodízio grande de conselheiros, essa tem que ser uma preocupação da entidade. A preocupação de que, a todo momento, seja titular, seja suplente, seja a primeira reunião, seja a última, seja indicado, seja eleito, aquele profissional tem que estar capacitado para tomar aquela decisão. A gente fez uma pesquisa em 2016, a gente estava falando disso hoje de manhã. Em 2016, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que isso, pelo posicionamento dos próprios conselheiros, eles levam cerca de entre 6 meses a 1 ano para tomarem ciência do assunto. Tem? Então, eles admitem que nas primeiras 6 reuniões, considerando a reunião mensal, nas 6 primeiras reuniões, eles não sabiam do que estavam tratando. Não sabiam o que estavam decidindo, mas estavam decidindo. Então, a pergunta seguinte era: como que você faz, então, para tomar uma decisão? E a resposta era: eu me miro em alguém. Se é alguém que eu confio, eu voto igualzinho que ele votou. Se é alguém que eu não confio, eu voto diferente do que ele votou. E é assim que eu tomo decisão. Né? É evidente que esse não é o mundo ideal. Diante dos desafios que a gente está enfrentando, não há sentido de ter no principal colegiado conselheiros que não conhecem o assunto e que a sua decisão vai ser extremamente frágil. Né? A gente viu, o Marcos comentou aqui, conselho deliberativo não é homologatório. Ele tem um sentido propositivo, instigador, né? Questionador. Então, como que ele vai exercer esse papel se não tiver qualificação necessária para isso? Para votar, é fácil. Eu digo sim, eu digo não, eu concordo, eu discordo. Agora, para ser propositivo, palavra com P, mas para ser instigador, é muito mais complicado fazer isso, ter esse compromisso, sem ter a necessária qualificação. Não sei se eu respondi, mas se eu tivesse que falar em uma palavra, eu diria que sim, a necessidade de requalificação profissional é muito maior dentro de um sistema onde a gente tem um rodízio de conselheiros. Né? Só essa? Bom, que bom. Sinal que o pessoal entendeu o recado, né? Não é tão complicado assim. Eu queria agradecer muito, só reforçar o que o Marcos colocou. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser ter mais detalhes sobre essa pesquisa, a gente não apresentou integralmente aqui, tem outros detalhes, é só entrar em contato com a gente, contato@colme.com.br, e aí a gente passa sem problema nenhum. Tá legal? Grande abraço, desculpe a minha situação, eu juro que eu não queria estar assim, mas também não queria deixar de ter oportunidade de ter esse contato com vocês, principalmente depois de 3 anos, né, em que a gente não tinha esse contato próximo. Né? Muito obrigado, uma boa continuidade do Congresso para todos nós. Né?